A gente vai começar por Brasília, numa marcação cerrada que não é a que se impõe normalmente pro Estevão, mas aquelas cenas lamentáveis de marcação cerrada na mesa da Câmara e que provocou uma série de reações, inclusive do presidente da casa. Diz que vai avaliar a imagem, vai ser o VAR, né? Vai chamar o VAR para ver se pune deputados que ocuparam a mesa diretora. A Ellen Gomes, da Rádio Bandeirantes de Brasília, traz as informações pra gente. Oi, Ellen. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tarde. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ainda vai decidir se algum tipo de punição vai ser aplicada aos parlamentares da oposição que ocupam a mesa diretora da casa durante a última semana. Hugo Mota ainda analisa as imagens do circuito interno da Câmara, quando ele teve dificuldades para recuperar o comando do plenário. Além disso, PT, PSB e PSOL assinaram a mesa diretora para pedir a suspensão de 5 parlamentares de oposição por causa do episódio. São eles Júlia Zanata, Marcos Pollon, Paulo Bilinski, Zé Trovão, todos do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo, que são alvos de uma suposta quebra de decoro durante a obstrução dos trabalhos na Câmara. Marcos Pollon, por exemplo, estava sentado na cadeira da presidência acompanhado de Marcel Van Hatten. Júlia Zanata estava com a filha de 4 meses no colo no meio da confusão. Já Zé Trovão chegou a tentar impedir que Hugo Mota assumisse o lugar no plenário. Após o fim da obstrução, o líder do PT, deputado Lindenberg Farias, defendeu a punição aos parlamentares e que votar as pautas que eles defendem só vai trazer prejuízos ao Brasil. Um dos alvos da ação da base governista, o deputado Marcel Van Hatten, defendeu que, ao ocupar a mesa diretora, a oposição estava, na verdade, defendendo o Brasil. Por causa da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, aliados do ex-presidente ocuparam o plenário e afirmavam que só sairiam depois que fossem pautados projetos defendidos pelos oposicionistas. Entre eles, a anistia aos condenados pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a medida contra Bolsonaro, além do fim do foro privilegiado. Entre os parlamentares, a avaliação é que a anistia não será votada, a não ser que o texto seja mexido, alterado. Mesmo assim, ele cairia caso um recurso fosse impetrado no Supremo. Por isso, parlamentares defendem que as mudanças na lei do foro privilegiado teriam mais facilidade. Eu ouvi o Sóstenes Cavalcante falando que se tiver que alguém ser punido, que seja ele, que ninguém teve culpa, a culpa é dele, né? A culpa é dele, ele vai ter que ser punido e não os demais. E aí, quando questionado, e eu ouvi algumas entrevistas do Sóstenes Cavalcante, ele explicando daquela cena constrangedora do Hugo Mota tentando chegar à cadeira dele, a cadeira estava ocupada, ele disse que foi um erro de comunicação. Porque ele tinha ido até o Hugo Mota e tinha dito, não vai lá não, hein? Porque a gente precisa de um acordo. Sem acordo não vai ter jeito. E aí ele disse que chegaram num acordo. Ele falou, mas faz o seguinte, você espera aqui e eu te aviso, olha só, né? Um deputado dizendo pro presidente da casa, dizendo que ele vai avisar quando é que ele pode ir pra mesa dele. Vai avisar. E ele não sabe por que ele chegou lá, e como tava muito barulho, e aí ele culpou a oposição pelo barulho que tava lá na Câmara, ele teve que ir de ouvido em ouvido dizer assim, temos um acordo com o Hugo Mota, pode descer daí. E aí ele tinha que falar para mais de 100 pessoas que estavam em cima, lá na mesa do plenário. E não deu tempo dele falar para todo mundo. Ele disse que não deu tempo. Aí, como diz o outro, Niki chega o Mota lá na mesa da Câmara, não tinha saído todo mundo. Zé Trovão com o pé na mesa e por aí vai essa história toda. E aí ele disse que o problema foi de comunicação e nenhum outro tem culpa a não ser ele, viu, Zaidan? É mentira, né? É mentira. É claro que ele tem, mas ele não é o único responsável. Ali não eram crianças obedecendo ordens. Então, o que está esperando o Hugo Mota? Que imagens são? Ele está esperando o quê? Um ângulo diferente? Não? Uma televisão da Noruega? Uma televisão sueca? Mostrando o que ninguém viu? Não, está tudo explícito lá. E é simples, não tem essa de negociar. Ele não tem o que negociar. Mas acho que sim, que negociou. E que o Lira, quando tratou, inclusive, da mudança
do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, o Lira impôs isso ao Mota, ou seja, a votação, porque também não dá para impor o resultado da votação. E provavelmente o sequestro terá pagamento de resgate. A chantagem será atendida, pelo menos parcialmente. E se isso acontecer, é a desmoralização total da presidência de Hugo Mota. Primeiro, que sim, ele foi impedido fisicamente. Ele não viu quem era que estava com a perna esticada lá para ele não passar, que era o tal do Zé Trovão. Ele não viu que o Van Hatten estava sentado lá na cadeira. Ah, mas o que tem uma cadeira? Ele é um parlamentar. Não. O presidente da Câmara é eleito pelos deputados. Quem autoriza os deputados a elegerem o presidente da Câmara é o povo. Então, a presidência da Câmara, que está simbolizada naquela cadeira, que ela é a cadeira da presidência, pode estar lá o presidente, na ausência dele o vice-presidente, alguém que esteja presidindo uma sessão, não precisa ser o presidente da casa, mas tem de estar presidindo uma sessão. Não era o caso. Então, sentar-se ali é muito mais do que desrespeitar o Hugo Mota. É desrespeitar as regras, é desrespeitar a democracia, é desrespeitar o princípio de que alguém só exerce a presidência se eleito para isso. E os eleitores são aqueles que representam, em tese, a vontade popular. São os representantes. Eles não passam disso, representantes. Mas acham que podem rasgar regras e querem definir agora o foro. Por que querem definir o foro? Antes, os parlamentares amavam o foro por prerrogativa de função. Porque eles diziam, lá no Supremo é diferente, se a gente chegar aí para o Supremo, né, é outra coisa. Você não tem o juiz que não gosta daquele deputado, não tem a questão doméstica, paroquial, é tudo resolvido ali no Supremo Tribunal Federal. Não tem de ficar passando por instâncias. Como parlamentares têm sido julgados no Supremo e condenados no Supremo, eles querem mudar isso. Querem jogar para a primeira instância, onde, claro, você perdeu, recorre, e quando perder na segunda instância, você vai então para o STF, se é que não querem que passe pelo STJ antes, como governadores, que tem última instância o STJ. Então querem mudar a prerrogativa de função porque estão com medo de julgamentos no Supremo Tribunal Federal. E isso pode ser debatido, pode ser colocado como projeto e ser votado. Mas chantagear, sequestrar a Câmara dos Deputados e o Senado, e o Hugo Mota fica nessa de quero ver as imagens. Já deu para ver as imagens. Quer ver mais uma vez? Não demora muito, em 4 minutos você vê quem fez o que fez. É simples. E aí ele tem de agir como presidente da Câmara, antes que ele perca inteiramente o comando da Câmara dos Deputados. Ele já perdeu em grande parte. Antes que o Arthur Lira se torne, de fato, presidente da Câmara. E passe a ser mediador de conflitos, solucionador de problemas, aquele a quem os líderes procurarão, aquele a quem os dirigentes partidários procurarão, aquele a quem o governo procurará. Ele vai ter um papel protocolar, lamentável, né? Esse é o momento de Hugo Mota retomar a presidência da Câmara dos Deputados. Na prática, ele a perdeu. 3 horas e 13 minutos.